Mas, queridos, que bom estar aqui com vocês. Nossa última aula, né? Aula 10 do livro Liderança Eficaz. Nós já passamos por muitas fases desse livro, né? Nós passamos por 9. O líder de fé, falamos da fé do líder, o amor do líder pelas ovelhas, um líder que edifica, um líder com um coração de servo, um líder controlado pelo Espírito Santo, um líder e a pregação da palavra, o líder e o aconselhamento, o líder e a supervisão. Essa aula foi muito legal, né? Falando da importância de supervisionar. O preço da liderança, que foi a aula passada, e agora o líder e a formação dos seus discípulos. Tá ok? Então, essa aula eu quero tratar com vocês algo muito importante, que é a formação do discípulo. A Bíblia fala aqui em Lucas 2:52. Jesus é a nossa referência máxima. E diz aqui que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Os objetivos que nós vamos trabalhar aqui hoje são os que estão na página 136 dessa aula que você leu. E eu quero aproveitar essa leitura sua da aula para a gente poder agregar valores aqui e eu trazer também e enriquecer aquilo que você já leu, né? Que foi identificar e assumir a responsabilidade da liderança na formação das pessoas. Eu sempre digo para a igreja, não é verdade? Os instrumentos são muito importantes para a gente adorar a Deus. Mas se tirar os instrumentos, a igreja continua. O estudo da palavra, a teologia, né? Não estou dizendo a leitura da Bíblia, mas a homilética, a hermenêutica, o estudo de abrir o livro, o grego, o hebraico, é muito legal, é importante. Mas também se não tiver, a palavra de Deus continua. Então, por exemplo, a estrutura da igreja, o som da igreja, é importante, mas Jesus pregou sem som. O livro ele pregou para 20 mil pessoas, sem som. Eu estive lá no Monte das Bem-aventuranças, é um eco, né? Quando você fala assim, todo mundo ouve. Nós também falamos aqui, né? Vamos falar de conhecer as ferramentas que Deus nos deu para formar outros. Porque a formação de discípulos é algo que não pode parar. Se você parar de formar discípulo, a igreja acaba. Né? Estamos aqui vivendo, né, nesse tempo 2020, né, 2021, onde nós estamos agora completando 100 células da comunidade São Mais Um. Nós estamos muito felizes com o que Deus está fazendo, com o que está acontecendo. Nós vamos também, hoje, reconhecer as áreas que precisam de mais trabalho com os discípulos, para o estabelecimento de bons hábitos espirituais. E determinar a forma correta de conduzir as pessoas na construção de um bom relacionamento com Deus, consigo mesmo e com os outros. Então, com base nesse texto, né, que eu vou ler de novo aqui, Lucas 2:52, e crescer Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós vamos falar aqui do relacionamento com Deus. Jesus crescia em graça para com Deus. Em seu relacionamento consigo mesmo, Jesus crescia em sabedoria e estatura, isso é consigo mesmo, e em seu relacionamento com os outros. Jesus crescia em graça para com os homens. Então, nessa aula e nas seguintes, estudaremos cada um desses aspectos. Então, primeiramente, o relacionamento com Deus. E a gente sempre ensina a igreja, né? Primeiro, Deus. Como é que começa a Bíblia? No princípio, Deus. A Bíblia fala, colocai, pois, o reino dos céus, a sua justiça, e, em primeiro lugar, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, nós precisamos primeiro crescer em Deus. Como é que faz isso? Oração, jejum e palavra. Uma vida sem oração é uma vida sem conexão com Deus. Uma vida sem palavra é uma vida sem conhecimento de Deus. E uma vida sem jejum é uma vida que você vai ver na carne. O jejum, ele mata a carne, né? A maior vontade do homem humana é comer e beber. Quando você se abstém da comida e da bebida, você, por um período, você está ensinando o seu corpo a lidar com a sua vontade. Então, a gente tem vontade de fazer coisa errada, não tem? Então, quando você jejua, você aprende a não fazer coisa errada. Então, esse contato, né, uma vida de oração, ela é muito importante. A oração, ela é uma chave poderosa que Deus nos confiou para poder conversar com Ele. Oração, a ação de orar. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Então, só para você orar, você tem que ter fé. Você ficar falando com... Para quem não tem fé, né, que olha de fora, você não está falando com ninguém. Por isso que a fé
é o fundamento das coisas que não se veem. Quando você ora, você já tem fé. Você está falando com Deus, com alguém que você não está vendo fisicamente, mas você sabe que existe. Isso é muito forte. Então eu quero falar aqui do que o livro diz, né? As seguintes recomendações ajudarão a liderar e formar discípulos nessa área, né? Estabelecer uma devocional para os discípulos. Então é importante a gente ter um livro devocional, a gente trabalha, né, o devocional do discípulo, ensinar-lhe alguns modelos de oração que lhe ajudem a crescer nessa área, orar com os discípulos juntos, né, isso é importante. O estudo da palavra, acredito que a leitura anual da Bíblia é importante. No livro de Josué, por exemplo, no capítulo 1, verso 9, ele fala, se esforce e tem bom ânimo, porque o Senhor está contigo por onde quer que andar. Não te mandei eu, tão somente seja forte e bom ânimo, e tenha bom ânimo, porque o Senhor está contigo por onde quer que você andar. Tão somente medite na palavra do Senhor dia e noite, e faça conforme tudo quanto nela está escrito. Só assim seus caminhos prosperarão. A Bíblia também fala no Salmo 1, né, diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta com os escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada à ribeira das águas, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Quem conhece a Bíblia, conhece Deus. Então isso é muito importante também. E a disciplina do jejum, como eu te ensinei aqui. Quem jejua mata a carne. Eu sempre ensino na igreja, se você ficar 4 dias sem comer, atravessar um deserto, 4 dias sem comer, se você pegar um homem mais promíscuo desse mundo, que gosta de prostituição, e ele ficar 4 dias sem comer e beber água, estiver ali passando essa necessidade, e ele tiver 2 barracas, uma barraca na gandaia e uma barraca com água gelada, frutas, para ele comer e saciar sua fome, eu te garanto que primeiro ele vai lá. Ele pode até ir lá depois, mas primeiro ele vai beber a água e comer. Ele vai perder a vontade de fazer coisa errada. Mesmo um cara do mundo, se ele tiver 3, 4 dias sem comer. Por quê? O jejum nos ensina a lidar com a vontade. Então, assim como ele aprende a lidar com a vontade, né, então nós aprendemos a lidar também com a vontade da carne. O que a carne pede, a gente mata a carne. Então, eu aconselho você fazer um churrasco com a sua carne. Queima ela. Queima a carne que vai dar tudo certo. Então, segundo relacionamento. O primeiro relacionamento é o relacionamento com Deus, oração, jejum e palavra. Segundo relacionamento é consigo mesmo. Então, primeiro é ensinar a ser um exemplo. Você precisa ensinar aos seus discípulos ser exemplo. Como? Sendo exemplo. O que visto em mim, isso praticar. As palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós precisamos ser o exemplo. Está em 1 Coríntios 11, 2 Timóteo 2:2. Então isso é muito sério. Aí diz aqui na página 141 que o apóstolo Paulo pede a Timóteo que seja um exemplo nas seguintes áreas: na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E para alcançar esse propósito é importante considerar as seguintes recomendações. Está aqui na página 141 no texto em destaque. Transmitindo a importância de ser pessoas que zelam por sua palavra, ajudá-los a desenvolver a capacidade de expressar seus pensamentos, sentimentos, ideias, conhecimento, corrigir individualmente as suas palavras, atitudes, expressões, gestos corporais, quando eles forem incorretos. Eu quero ler com você aqui Colossenses 4:6. O seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Nós precisamos ser esse exemplo. Designar cada um atividade de leitura, né? Por exemplo, em frente ao espelho. Então, e também ensiná-los a preparar e a ser diligente. O que é isso? Dar instruções aconselhando a ser diligente, ou seja, ser firme, ser convicto, ser preparado a não descuidar dos dons que Deus deu sobre a sua vida. É muito importante isso. Muito importante mesmo. E falamos do relacionamento com Deus, o relacionamento consigo mesmo, e agora eu quero falar do relacionamento para com os outros, que envolve a família
os discípulos e com os de fora. A Bíblia fala que se eu não governar bem a minha casa, como eu vou governar a igreja de Deus? Então eu preciso realmente ter uma família sólida, ter uma casa sólida, cuidar bem dos meus discípulos, dos meus filhos, que são os primeiros discípulos que são meus filhos, minha esposa. A gente tem que cuidar bem disso. O nosso relacionamento, além com a nossa família, com os nossos discípulos, o nosso líder, né? Para eu ter um bom relacionamento com o meu discípulo, eu preciso ter um bom relacionamento com o meu líder. É muito simples, irmão. A gente lidera pelo exemplo. Eu quero que o meu discípulo tenha um bom relacionamento comigo, então eu tenho um bom relacionamento com o meu líder. Como eu quero que o meu discípulo me trate? Eu trato o meu líder. Como eu quero que ele se porte comigo? É como eu me porto com o meu líder. É muito simples. Então, a forma como eu me portar com o meu líder vai ajudar muito da forma como o meu discípulo deve. Eu devo ensiná-lo como ele deve se portar comigo. Então, é importante a gente ser compreensivo, estabelecer uma amizade sincera. Isso é muito importante. E também o testemunho para com os de fora. Ok? Eu quero ler com vocês Filipenses 2, 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Façam tudo sem queixa nem discussões, para que venha a tornar-se puro e irrepreensível, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha como a palavra de Deus fala de nós. Nós brilhamos como estrelas no universo. Vamos repetir isso? Nós brilhamos como estrelas no universo. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 2,11. Amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Eu quero ler um outro texto aqui com você, no livro de Pedro, né? 1 Pedro 4, do 3 ao 4. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, sensualidade, na bebedeira, orgias, farras e na idolatria repugnante. Agora, olha que interessante, 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto de julgar os vivos e os mortos. Olha como Deus ele espera de nós uma atitude diferente para com ele de fora. Nós devemos ser um espelho. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal dessa terra. A luz veio para iluminar o que está nas trevas. E o sal veio para duas coisas. Para salgar, para dar sabor e também para preservar. Antigamente não tinha geladeira. Os alimentos eram preservados no sal. Então é muito importante nós conhecermos isso que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, meu irmão, eu tenho certeza que essa palavra falou o seu coração. Então eu quero que você, diante de tudo isso que nós aprendemos sobre liderança, você coloque em prática. Eu quero te dar os últimos 3 conselhos para você ser um líder de excelência. Exemplo, exemplo e exemplo. Se pautando no exemplo de Jesus. Deus te abençoe.